É isso, galera. Questão 30. Olha só. No circuito desenhado abaixo, estão representados geradores ideais, cada um com uma força eletromotriz E, 5 resistores ômicos de resistência R, um amperímetro e um voltímetro ideais. As leituras no amperímetro e no voltímetro são respectivamente iguais a... Beleza, vamos lá. Vamos pegar a figura de maneira mais evidente aqui, né, mais clara. E olha só, a primeira coisa que a gente pode perceber é que todos esses ramos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse lado esquerdo aqui, o potencial é A, em todos os ramos será. Do lado direito, se o potencial for B, em todos os ramos também será B. Então, pode dizer que todos esses ramos estão em paralelo. E observem bem o primeiro ramo e o último ramo. Eles são idênticos. Então, o que é que podemos fazer aqui para facilitar a nossa resolução? Eliminar uma malha no problema. Associar esses dois ramos em paralelo. E esse ramo aqui, Júlio? Bem, ele não é idêntico, certo? Observem que a polaridade aqui, né, do gerador está invertida. Consequentemente, não posso associá-lo aqui. Mas esses dois nós podemos associar. Então, essa resistência, vamos associar com essa outra. Como estão em paralelo, nós vamos pegar uma resistência dessa e dividir pelo número de resistores, que são 2. Vai trocar esses dois resistores por um só de resistência R sobre 2. E o gerador, o que é que a gente faz com a força eletromotriz? Repete. Beleza? Simplesmente repete nesse tipo de associação. Então, o nosso circuito, galera, ficaria assim. Logo, essa resistência deve ser igual a R sobre 2. Ok? E agora, ao invés de ter 3 malhas, nós temos apenas 2. Essa malha aqui em cima, vou chamá-la de malha 1, e essa aqui embaixo de malha 2. E agora nós vamos adotar um sentido para a corrente elétrica em cada uma dessas malhas para utilizarmos as leis de Kirchhoff. Beleza? A lei dos nós e a lei das malhas. Olha só. Na malha 1, na malha de cima, eu vou escolher o sentido anti-horário para a corrente elétrica. Por quê? Para que a corrente elétrica entre pelo polo negativo, saia pelo polo positivo, que é o sentido real da corrente. Ah, professor, mas se eu usasse o sentido horário, estaria errado? A nível de cálculo, não. Certo? Você escolhe aí. Então, vamos adotar aqui o sentido anti-horário para a corrente elétrica I1. E pensando nessa mesma ideia da corrente elétrica entrar pelo polo negativo e sair pelo positivo, nós vamos colocar nessa segunda malha corrente elétrica I2 no sentido horário. Beleza? Uma pergunta que pode surgir. Corrente elétrica passará pelo voltímetro? Como ele é ideal, a resposta é não. Beleza? O voltímetro, a nível de cálculo, tem uma resistência infinita, logo não passará a corrente elétrica por ele. Ele está ali apenas para fazer a leitura e não interferir nela. Beleza? E depois de adotado aqui, pessoal, o sentido da corrente elétrica nas duas malhas, observem que a corrente que está passando pelo amperímetro é a soma de I1 com I2. Então, a leitura do amperímetro será a soma da corrente elétrica I1 com a corrente elétrica I2. E a leitura do voltímetro, quem será? O produto da resistência R com a corrente elétrica que atravessa ele, que é I2. Então, já vamos deixar anotado aqui aquilo que a questão é de nós. Beleza? E agora vamos aplicar a lei das malhas. Partindo de um ponto e retornando a esse mesmo ponto numa malha, a soma das diferenças de potencial deve ser igual a zero, beleza? Então, partindo desse ponto, a corrente elétrica logo encontra o gerador entrando pelo polo negativo e saindo pelo positivo, ou seja,
está havendo aqui um ganho de potencial, beleza? Agora, quando a corrente elétrica passa pelo resistor, vai haver uma queda no potencial. Então, nós vamos ter menos R sobre 2 vezes I1. Ok? Agora, continuando aqui o sentido da corrente, mais um ganho de potencial aqui, beleza? Ao passar pelo segundo gerador, então mais E. E observem agora que esse outro resistor será atravessado pelas duas correntes elétricas. Então, precisamos contabilizar isso, certo? Haverão duas quedas aí, menos RI1, menos RI2. Alguém pode estar se perguntando por que nós não multiplicamos a força eletromotriz pela corrente. Nós não multiplicamos porque a força eletromotriz já é a tensão elétrica. Se nós multiplicarmos ela pela corrente, nós vamos obter a potência. Vamos bagunçar tudo aí. Ok? Então, ó, esse termo dá para somar com esse termo. Então, nós vamos ter 1,5 R e 1 mais R e 2 é igual a 2 vezes E. Beleza? O que é que podemos fazer aqui ainda? Multiplicar todo mundo por 2, os dois lados da igualdade, para se livrar desse número decimal. Aí vamos ficar com 3R e 1 mais 2R e 2 igual a 4. Pronto. Daqui nós não conseguiremos fazer mais muita coisa não. Então nós vamos pegar essa equação, guardar no fundo dos nossos corações e vamos olhar agora para a malha número 2. E, aplicando a mesma ideia. Vamos começar logo por esse gerador. Observem que vai haver um ganho no potencial, porque a corrente vai da região de menor para de maior potencial elétrico. Então, mais queda de potencial devido às duas correntes. Nós vamos ter menos R2 menos R1. Outra queda devido a esse resistor, então menos R2. E outra queda devido a esse resistor, nós vamos ter aí, né? Menos R2 novamente, tudo isso igual a zero. Somando e passando o que não tem resistência para o outro lado da igualdade, nós vamos ter R1 mais 3R2 igual a R. Então, aqui nós obtemos a nossa segunda equação. E nós temos um sistema de equação agora para resolver. Bem, você pode usar o método da substituição, do escalonamento. Acredito que o mais rápido para essa questão seja o método da adição. Então, eu vou pegar essas duas equações e trazer para essa página de... Beleza? Ó, essa segunda equação, nós vamos multiplicá-la por menos 3. Beleza? Então, quando nós multiplicarmos essa segunda equação por menos 3, que vai ficar menos 3R1. Aqui vai ficar menos 9R2, né? E aqui vai ficar menos 3R. Beleza? Aí agora nós podemos somar essas duas equações. Esse primeiro termo cancela esse primeiro termo. Aí aqui, ó, somando vai ficar menos 7R2 igual a E. Logo, I2 é menos E sobre 7R. Eita, Júlio, I2 deu negativo. O que é que isso significa? Significa que o sentido que adotamos para I2 não é o sentido horário. Ele deveria ser o sentido anti-horário. E agora eu volto, inverto tudo? Não, tudo bem. O sinal
só mostra para a gente que o sentido que adotamos não é aquele. Mas é isso, tá certo? Pode deixar dessa maneira aí. E agora nós vamos obter quem é a corrente elétrica I1, usando a nossa segunda equação. Vou copiá-la aqui. Ó. Vamos pegar essa segunda equação e no lugar de 2, colocarmos o que encontramos. Beleza? Então vamos ficar com R I1 mais 3 vezes R multiplica menos E sobre 7R igual a E. Beleza? Aí podemos simplificar esse R com esse R. Todo esse termo que está negativo passa para o outro lado, positivo. Então nós vamos ter R I1 igual a E mais 3E sobre 7. Beleza? Tirando o MMC aqui, né? Essa soma vai dar 10E sobre 7. E para obter o valor de I1, esse R que está multiplicando o I1 passará para o outro lado da igualdade dividindo. Então, I1 é 10E sobre 7R. Beleza? Então, temos agora o valor de I1. E para obtermos a leitura do amperímetro, nós já falamos no início do problema como é que a gente vai proceder. Basta somarmos a corrente 1 com a corrente 2, que são elas que estão atravessando o perímetro. Beleza? E o sinal? O sinal deixa aquele negativo mesmo. Porque o sentido real para I2 não deveria ser aqui para a esquerda, então as correntes, né, estariam em sentidos opostos. E pode ter corrente em sentido oposto no fio, a nível de cálculo pode. Na prática, não. Então, na prática, nós vamos ter a corrente efetiva. É I. Ok? Então, I é igual a I1 mais I2. Então, I vai ser 10 E sobre 7R menos E sobre 7R. Então, I vai ser igual a 9E sobre 7R. Então, guarda aqui no fundo do coração que essa é a leitura do perímetro. Ok? E a leitura do voltímetro? A leitura do voltímetro é a diferença de potencial sobre esse resistor, como nós registramos aqui, né? Multiplicamos a resistência pela corrente 2, tomando o seu módulo, uma vez que nós entendemos que o sentido dela é o sentido anti-horário também. Okay? Então, tomando I2 em módulo, U vai ser igual a R vezes I2. Então, U vai ser R multiplica E sobre 7R. Simplificando as resistências, chegamos que a leitura do voltímetro é E sobre 7. Beleza? Então, temos a leitura do voltímetro e do amperímetro. Consequentemente, a alternativa é a letra E. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima questão. Valeu!